Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Vamos lá, vamos começar? Feliz sábado para todos, bom dia, vamos lá? Hoje é o dia do Evangelho de João, ou de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13. João 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo para ir ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa e tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-o com a toalha em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu lhe estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Então Pedro disse: Então, Senhor, não lave apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia que quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes o pé, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, de vocês, lavei-lhes os pés uns dos outros, eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é melhor do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é melhor do que aquele que me enviou. Agora vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. Jesus prediz que será traído. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Eu estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber, quem enviar, estará me recebendo. Porém, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhe certamente que um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber do que ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado deles. Pedro fez sinais para este discípulo, como diz: Pergunte o que ele está falando. Inclinando o discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Ele está falando dele mesmo aqui, que é o João. Respondeu Jesus: Aquele quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E o que você está a fazer? Ele virou e falou: Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele.
O que você está para fazer, faça logo, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu que Jesus disse isso. Visto que Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Jesus prediz que Pedro o negará. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, o que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O capítulo 13 do livro de João, muito forte, ele fala sobre traição. Ele fala sobre o vale da angústia. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele começa o texto falando sobre o lava-pés. E ele diz: vocês viram o que eu fiz? Eu sou maior, eu sou o mestre. Vocês me chamam de mestre, não chamam? Eu me ajoelhei, eu me abaixei. Eu fiquei em posição de humildade. Eu me humilhei diante de vocês e eu lavei os pés de vocês. Você sabe por que Jesus fez isso? Para mostrar que quem sabe mais, quem é o mestre, aquele quem Deus deu mais serenidade, ele é capaz de ser humilde. Quantas vezes a gente deixa a nossa vida escapar diante das nossas mãos por uma falta de humildade? Uma má resposta. Hoje vem uma má resposta, aí você se acostuma, amanhã de novo, depois de amanhã um comportamento difícil, desafiador, quando você vê a sua vida ruiu diante dos teus olhos e você não sabe nem arrumar a bagunça que você mesmo fez. Jesus sabia que um deles ia trair, porque ele diz exatamente no texto do lava-pés: enquanto Jesus lavava os pés dos discípulos, ele sabia que um ia trair ele. E ele mesmo assim lavou os pés dele. Mesmo assim, ele se humilhou, ele se abaixou e ele lavou os pés de Judas. Jesus poderia ter resolvido tudo com uma conversa. Jesus poderia ter convencido Judas, mas ele não quis. Assim como Satanás não quis ouvir a Deus enquanto ele era Lúcifer. Era algo que saía de dentro para fora dele, totalmente influenciado pelo demônio, porque ele estava ao lado de Cristo. Então ele preferiu ouvir a voz do inferno. Ele viu tudo que os discípulos viram. Olha como os discípulos agiram. Olha a palavra. Olha as escrituras. E ele não quis. E é engraçado que ele era quem cuidava do ministério das finanças, né? Ele cuidava do dinheiro, porque as pessoas davam dinheiro para Jesus. Então, ele era o responsável por guardar o dinheiro. Em outros textos a gente já leu, ele pegava o dinheiro para ele, algumas partes. Deram 100 aqui para Jesus, qual o problema de eu pegar 10 para mim?
eu que tô cuidando disso aqui mesmo, tá tudo certo. Ah, eu vou comprar isso aqui pra mim. Guardar aqui o dinheiro, deram 100, vou comprar uma coisinha aqui de 5 pra mim. Tem 95, dá nada. Pegar 2, pegar 1, dá nada. Então ele foi começando a ver o quanto Jesus ganhava e o quanto ele poderia lucrar. Se o nosso coração não tiver diante do Senhor, o dinheiro é capaz de fazer dissensão entre a nossa vida. Depois de 11 anos fazendo divórcios, eu vejo que uma das principais causas de divórcio é o dinheiro. As pessoas acham que é traição, que é comportamento, não é dinheiro. É porque eles se escondem, sabe? Ninguém é claro em relação às finanças. Judas fez isso. Judas não era claro. Não havia clareza. Era como se ele precisasse pegar para ele porque ele não poderia compartilhar aquilo que era de todos. Entende? Quando você começa a reter para você, não, mas eu trabalhei por isso. Eu trabalhei por esses 100 reais. Eu vou falar para ele que eu ganhei 50. Judas fez isso. Não, eu ganhei aqui 200 reais. Esse aqui eu tô precisando pagar a conta, eu não vou contar pra ele não. Ou eu não vou contar pra ela não. Pra nada. 200 reais. E nem sei quanto ele ganha, nem sei quanto ela ganha. Começa assim. O maior problema que a gente tem, porque desse problema geram outros problemas. Então Judas definiu que Jesus deveria ser entregue para os sacerdotes para que eles crucificassem Jesus, porque ele falou assim, ele não é filho de Deus? Ele que lute. E não foi assim. E então a gente segue o texto e ele começa a falar para os discípulos, gente, alguém vai me trair, eu já sei. Mas eu quero falar uma coisa, eu quero deixar um mandamento aqui para vocês. Amem uns aos outros assim como eu amei. Olhe para a dor do outro, independente. Eu tô vendo que alguém aqui vai me trair, mas mesmo assim, olhe para a dor do outro. Amem uns aos outros. Se vocês já fizerem isso, vocês já têm tudo. E aí Pedro e ele fala que vai para um lugar que ali Pedro não vai poder ir, mas depois Pedro pode ir. Jesus, eu vou com você até a morte. Ele falou, Pedro, você também vai me trair, você também vai me negar. Fica quieto, você também vai me negar. E olha só para vocês verem, depois de toda a história que a gente conhece, que já a gente vai ler nos próximos dias, Pedro nega Jesus assim como Judas também traiu Jesus. Só que existia um resgate para a alma de Pedro, uma segunda chance. Quantas vezes a gente não consegue dar segunda chance para quem está do nosso lado? Quantas vezes a gente não está disposto a amar? Sabe, às vezes eu fico pensando, chega uma hora da vida, olha só que sério, tem um momento da nossa vida em que nós somos convidados a carregar a nossa cruz. E às vezes a cruz que a gente tem que carregar é a traição de alguém que a gente mais ama. E aí vai vindo a separação, sabe? Eu vou perdoar ou não vou perdoar? Eu vou amar ou não vou amar? Quando a gente tem uma cruz para ser carregada, ela não é fácil. E essa pessoa aqui, eu vou cuidar ou eu não vou cuidar? Porque se você aceitar, se você cuidar, se a tua cruz for essa, você tem que amar. Porque o espírito de acusação, ele repousa sobre Judas. O espírito de indiferença, ele repousa sobre Judas. O espírito de medo, ele repousa sobre Judas.
O espírito de não confiança, ele repousa sobre Judas. A diferença entre Pedro e Judas foi porque Pedro se arrependeu e voltou. E ele recebeu a glória de Deus. Agora, às vezes, a gente não dá a chance da pessoa que está na nossa frente se arrepender. Porque a gente mesmo já condena essa pessoa com o nosso comportamento, com a nossa atitude. Quando Pedro traiu Jesus, negando ele, Jesus estava tão disposto a perdoar Pedro, mas tão disposto que ele entregou a chave na mão de Pedro, a chave da igreja. Pedro, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, vai lá e funda a igreja. Pedro, vai lá em meu nome agora e começa a igreja para os gentios que somos nós. Se eu estou aqui e se você está aqui, foi porque Pedro, mesmo depois de trair Jesus, fez o que tinha que ter sido feito. Olha só, vocês não dão a gente, não dá a gente, você e eu. Talvez a gente não dê oportunidade para quem nos traiu, para quem nos negou ser Pedro. A gente já acha que ele é Judas. Existe um momento na nossa vida, em qualquer pessoa, que vai haver alguma situação em que a gente vai ser dividido. Qualquer momento, eu não sei qual é o seu momento, se ele já chegou, mas aqui, ó, aconteceu isso, eu vou ter que te dividir. Ou você vai estar com Deus, ou você não vai estar com Deus. E não amar uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja, assim como Cristo nos amou, assim como Cristo amou a igreja, a palavra e se entregou por ela. É ter parte com quem não é de Cristo. A escolha é sempre nossa. O problema é que a gente está tão disposto a rejeitar aquele que nos ofendeu. Se Jesus tivesse feito isso, não tinha eu e não tinha você. Não tinha esse devocional. Não tinha. A maior lição que Jesus quer ensinar nesse texto é: será que você não consegue perdoar? Amar sem medidas? Eu não confio mais. Mas onde está a tua confiança? Porque se a minha e a sua confiança sempre estiver nas pessoas, aí tudo bem. Só que existe aquele em que nunca vai trair a nossa confiança. O problema é onde a gente deposita. Sabe qual é a questão? É que assim, a gente convive com a pessoa, então a gente deposita confiança na pessoa. E a gente diz que ama a Deus e diz que adora a Deus, mas Deus não tá aqui na nossa frente, aqui. Tá, mas a gente não tá vendo. Você tá vendo Deus agora? Você pode estar vendo a Deus, tá começando a chover ali. Então a gente pode estar vendo Deus na natureza, nas minhas palavras. A gente pode estar vendo Deus no clima, nos seus sentimentos. Mas agora encarnado não tá. Então é muito mais fácil para os nossos olhos depositar a nossa confiança em pessoas. Só que a gente vai precisar de passar por uma reconfiguração mental e entender que a nossa confiança não pode estar nas pessoas, porque as pessoas podem agir assim como Pedro agiu e como Judas agiu. O problema é que a gente não mergulha necessariamente na palavra. O problema é que a gente não busca a presença do Deus vivo. Porque é engraçado que se eu e você buscarmos de fato a presença do Deus vivo, as coisas que as pessoas fazem não vão ter tanta relevância, entende? A gente vai entender que tudo isso, aquele fraco, é porque a pessoa carece de misericórdia. A questão é o quanto de Deus você tem. Você só consegue perdoar
se você tiver o quanto de Deus dentro de você. Eu fico pensando aqui, quando você encontra com alguém que não esteja completamente na palavra, se você se depara com uma traição, qual é a primeira coisa que a pessoa vai falar? Se você for um casado, Deus me livre, traição, separa. Mas será que você não é capaz de perdoar? Não, aí não, aí não. E se alguém que você convive te trai? Se alguém que você confiava te trai? Será que você não é capaz de ser aquilo que Jesus fez, mandou a gente fazer? Façam isso. Façam isso. Se vocês me amam, façam isso. Se você me quer, faça isso. Se entregue. A questão é, na verdade, de quem você está mais próxima. De quem você está mais focada. Da presença, da palavra de Jesus ou a pessoa que está na sua frente. É meio dolorido isso. Porque é muito fácil eu falar aqui. O problema é viver. Mas nada do que o Evangelho nos ensina é fácil. Não, é muito fácil viver isso ali. É muito fácil. É muito fácil ali. Só fazer uma oração é muito fácil. Só que Jesus é simples. O mundo espiritual não. Chega uma hora que vai ter que mexer com as suas entranhas. E você vai precisar encontrar repouso na cruz. Para que você não abandone a palavra. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a nossa confiança esteja em Ti. Oh, Senhor, é muito desafiador. É muito desafiador perdoar aquele que nos ofendeu. É ofensa. Mas nós sabemos a quem nós devemos repousar o nosso colo e a nossa confiança. O Senhor foi tão traído e mesmo assim o Senhor entregou a chave que abria a porta da igreja na mão daquele que te negou. Isso serve para nos mostrar, Senhor, que se o Senhor pôde, a gente pode também. Nos ajuda, nos inspira. Segura na sua mão, Senhor, e não solta, porque se o Senhor soltar, a gente não consegue. Em nome de Jesus, amém. Olha, Jesus, ele sabia que se ele perdoasse Pedro, porque Pedro fingiu que ele não existia na hora mais difícil da vida dele, os frutos de Pedro iriam ecoar entre as nações, iria durar e durar através dos séculos. E se você perdoar hoje, perdoar, quais são os frutos possíveis que terão? Entende? Se você está aqui, foi porque Cristo perdoou Pedro. Porque quem fez o que fez com a igreja não foi ninguém além de Pedro. Ele que abriu a porta que nos levava para a casa de Deus. Ele era o único que poderia fazer aquilo, mas ele traiu Jesus. O que você e eu estamos travando na vida de alguém que nos traiu por falta de perdão? Existe um extraordinário que pode acontecer sim, se depois dessa dor você exercer o perdão de fato. Mas eu não acredito em um perdão carnal, porque carne não perdoa, entende? Ela quer viver até as últimas consequências. Eu só acredito em um perdão espiritual. Não adianta eu falar, não, agora eu vou perdoar.
mas se aquele sentimento ficar no seu coração, por isso que eu te falo, para mim só existe perdão espiritual. Eu só consigo perdoar o meu traidor se eu estiver em Cristo. Porque é muito difícil. Mas se eu estiver em Cristo e fazer exatamente o que Jesus fez, pode ser que o meu testemunho ecoe entre as nações e os frutos se perdurem aos séculos. Talvez algo grande, algo extraordinário esteja sendo travado agora, porque você não consegue perdoar. É muito forte isso. Não deixa, não trava nas tuas mãos, não trava nos teus sentimentos, não trava nos teus pensamentos. Seja livre agora. Não trava, dá um jeito de se aproximar da cruz e dá um jeito de perdoar o teu algoz, perdoar mesmo. Porque às vezes a gente está tão atrelado a perdão e a convivência, e às vezes nem é isso. Às vezes não vai ter como conviver, mas tem como perdoar. Amém. A gente precisa de viver o perdão de Cristo. É isso mesmo. Porque se a gente conseguir... Porque viver o perdão de Cristo implica em qualquer coisa que a pessoa faça daqui para frente, aquilo não vai afetar mais a gente, entende? Porque hoje você perdoa e amanhã a pessoa te faz um pouquinho mais de ofensa. E como vai ser amanhã? Então você não perdoou. Porque quando você perdoa, amanhã a pessoa pode fazer o que ela quiser, que aquilo não vai te abater. Entende? Que às vezes você a ama e a perdoa, e aí amanhã ela tem uma atitude pior. E se você perdoar hoje e amanhã aquela pessoa tiver uma atitude pior, será que você perdoou mesmo? Não é fácil. É o grande desafio que a gente tem, é viver isso, mas buscar isso. Eu acho interessante a gente fazer intenções sobre isso. Acordar de madrugada em uma intenção. Perdoar sem medidas. Faça um jejum do verbo perdoar. Eu perdoo fulano, a fulana, sem medidas. Eu perdoo. Fique nesse jejum até que você consiga se livrar desse sentimento da falta de perdão. Jejuar, a gente já conversou sobre isso, é tirar da sua convivência de comida algo para Deus, para mostrar para Ele que você precisa perdoar. Talvez a porta que você precisa abrir para você entrar onde você tem que entrar é a chave do perdão. E talvez o inimigo da tua alma esteja tentando travar o teu perdão. E existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Tem de demônios específicos que ele usa a primeira pessoa para entrar na nossa mente. Vocês acham que o demônio usou que pessoa para entrar na mente de Judas? Então ele achou que era dele, entende? Ah, não, esse dinheiro aqui é meu. Não, mas qual o problema de eu pegar? Nossa, eu já trabalho tanto. Qual o problema de eu pegar R$5, cinco dinheiros da bolsa de Jesus? Não tem problema nenhum, é meu. Eu administro. Então existe um demônio específico que ele usa a primeira pessoa para te atingir. Então você acha que é seu. Esse sentimento não é seu. Todo sentimento negativo, todo sentimento de falta de perdão, ele não é inerente a você. Porque a nossa essência é uma essência da cruz, entende? Então, se você de fato quer viver isso, se você de fato quer ser livre, use o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você foi terrivelmente ofendido, eu não acredito que você consegue perdoar sem estar com Deus. Eu acredito que em relação à traição, sabe? Precisa de algo muito mais sério. Precisa de uma dedicação maior espiritual. Precisa de uma oração de madrugada. Precisa de um jejum sério. Talvez vai durar anos.
A pergunta que eu tenho para você é: você está disposta a abster-se de algo por anos, mas por você, para que você consiga se perdoar? Porque é o seguinte, se você ser livre em relação àquele que te traiu, o céu está à sua disposição. Esse é o ponto. Porque quantas vezes eu vejo as pessoas falam assim: o fulano me traiu, eu perdoei. Aí tá, perdoou como? Aí o casamento tá uma porcaria. A mulher só ofende e o casamento só tá indo assim, ó. Então não perdoou. Então o espírito maligno da falta de perdão que utiliza a primeira pessoa tá na sua mente, te oprimindo. A única chave que fecha isso é o jejum e a oração. Sobre o verbo perdoar em relação àquela pessoa. Olha, Senhor, eu fui tão ofendida que se eu não tiver a cruz, eu não consigo perdoar. É ser humilde, sabe? É ser humilde, é lavar os pés. É ser humilde para reconhecer que sozinha você não consegue perdoar e sozinho também. Sabe? Porque às vezes a gente deposita tanta confiança na pessoa que está na nossa frente que é inacreditável. E quando esse inacreditável acontece, você precisa jejuar por você, para que o perdão consiga te alcançar. Porque o dia que o perdão conseguir te alcançar, a tua vida sai de onde está e vai para outro nível. Talvez as coisas não aconteceram ainda, porque o inimigo da falta de perdão está dentro de você. Vocês conseguem me entender? Olha, mas eu fui ofendida. Mas a gente tem um mandamento. Talvez você nunca mais vai conviver com a pessoa, mas você precisa necessariamente aprender a perdoar de verdade. E não existe outra possibilidade a não ser em Jesus. Para mim. Porque o perdão vem dele, entende? Se a gente não recorrer, não, o perdão não é inerente ao ser humano. Ele é inerente a Cristo, a cruz, a Deus. Não, fez isso, eu perdoei. Não vai conseguir, gente. Sozinho não vai conseguir. Você precisa mortificar a sua carne por causa dessa falta de perdão. Não, ele me ofendeu e eu ainda... Vai. Mortifica a sua carne. Entende? Porque talvez essa é a brecha que o demônio está usando para aniquilar a sua vida. E você precisa parar de falar mal da pessoa que te traiu. Você precisa parar de pensar coisas ruins, parar de deixar sentimentos de amargura, de depressão, de angústia, porque às vezes a traição é tão grande, tão grande. E você não vai conseguir sozinho, não vai. Você pode talvez ir para o psicólogo, psiquiatra, você não vai conseguir sozinho. Se você tomar remédio, você só vai se anestesiar. Eu acho extremamente importante um tratamento psiquiátrico e psicológico, extremamente. Mas mesmo assim, esses tratamentos vão te ajudar a ter uma linha de sobrevivência, que às vezes a gente precisa, sabe? É buscar uma ajuda técnica mesmo para ter uma linha de sobrevivência, mas buscar em Cristo até as últimas instâncias, assim, instâncias de dentro da gente. Porque aí sim, como que o psiquiatra vai fazer você perdoar? Ele vai te dar um remédio para acalmar a sua dor. E eu acho muito válido. Porque existem dores que precisam de anestesia, sim. Como que o psicólogo vai arrancar a sua dor de dentro de você? Ele vai te ouvir, aquilo ali vai te deixar um pouco melhor. Ele vai te aconselhar, ele vai te conduzir. Ele vai poder mexer na sua alma um pouco. Mas o único que é capaz de resgatar você de um lugar triste para o reino do Filho, do amor de Deus, é a palavra. É essa junção, jejum e oração e perdão. Fica com Deus, pensa no que eu disse, não é fácil. Talvez esse seja o devocional, mas vocês viram que eu nem mudei meu tom para pensar.
É um tom mesmo assim difícil hoje, porque talvez seja o momento mais crucial da nossa vida, o devocional mais difícil. Porque perdoar, nossa, é para poucos. Mas tem um convite vindo da parte de Deus para você se relacionar verdadeiramente com Cristo, de tal forma que o perdão seja inerente a você. E talvez também isso está acontecendo na sua vida para que você tenha um chamado para ministrar sobre perdão para todo mundo, para dizer que é possível sim. Hoje esse devocional precisa mexer comigo, com você. Faz alguma coisa, faça alguma coisa. Fizeram uma bagunça aí dentro do seu coração. E o único que pode limpar é a cruz. Não esqueça que o verbo perdoar é um verbo. Perdoar é um verbo. E o que a gente faz com o verbo? A gente coloca na cruz. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Um beijo. Fica com Deus. Hoje é sábado. Dá para pensar bastante no que eu disse. E amanhã a gente